O tempo governa tudo. Molda impérios e reduz eles a ruínas. Dá vida e toma de volta. Separa destinos e escreve histórias que acreditamos serem eternas. Mas e se existir alguma coisa maior? A consciência não se mede em dias, nem a tua essência vai acabar com o passar dos anos. Tem verdades que nascem antes dos nomes, percorrem os séculos e se manifestam de novas formas sem nunca perderem a sua força. Maior que o tempo é tudo aquilo que não se limita ao agora, que não pertence a um único momento, mas ecoa além dele. Salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Belezinha? Espero que sim. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do canal Equalizando Podcast. E hoje aqui, mano, tô com um convidado muito especial, meu parceiro Yuri. Fala aí, Yuri. É sim, mano. Como é que você tá? Tudo certo? Tudo na paz, mano, tudo na paz. Rapaziada, hoje vai ser um vídeo muito foda, porque hoje a gente vai analisar, comentar sobre um álbum aí muito esperado pela galera. O álbum Maior que o Tempo, lançado pelo Teto no dia 27 de março de 2025. E, mano, vai dar muito o que falar, velho. Vai dar muito o que falar. É um projeto muito foda. Eu fiquei muito entusiasmado, cara, pra poder gravar ele. Mas antes, rapaziada, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like. Também nos siga no Instagram, @equalizandopdc. E, se você quiser também, entre lá no nosso servidor do Discord. É só você na aba sobre aqui no YouTube, clicar lá no link e pronto, mano, você já vai estar lá. Bom, mas sem enrolação, vambora. Rapaziada, então, para poder começar aqui, nós temos que falar mais ou menos sobre o marketing, né? Bom, para você que ainda não viu, aqui no canal também tem um vídeo meu solo, inclusive, falando sobre um pouco do marketing para esse projeto, né? Para esse projeto que é Maior que o Tempo. Então, se você ainda não viu também, vou deixar aqui no card em cima. Depois você dá uma conferida. O vídeo é muito foda também, muito da hora, contando muita coisa. Bom, mas no dia 27 de março de 2025 é o lançamento do álbum, tanto no YouTube quanto no Spotify, Deezer e outras plataformas de música. E é basicamente isso, todo o contexto de lançamento. Falando um pouco sobre o marketing, a gente tem aqui, primeiramente, o lançamento do projeto em formato de EP no Spotify e YouTube, contendo metade das faixas do atual álbum. E você, Yuri, o que você achou desse lançamento aí, dessa estratégia, mano? Mano, eu achei essa estratégia um pouco decepcionante como fã, tá ligado? Porque ele criou uma expectativa muito grande pra gente de todo o álbum, a gente achar que, pô, vai sair um álbum, tá ligado? E na hora quando a gente viu apenas 5 faixas, o que decepcionou a gente, sabe? Mas como depois ele lançou o segundo disco, que foi uma surpresa pra todos, eu achei uma jogada muito inteligente dele. Mas como fã de primeira, quando eu vi que tinha um EP no canal da 30, eu falei assim, pô, que é isso? Eu tava esperando mais música. Mas depois ele me entregou o que eu quis, o resto das músicas das faixas. E o que você achou, mano? Concordo muito com você, cara. Quando eu vi também o lançamento em formato de EP, me deu, sabe, uma desmotivada assim, porque o Teto já vinha na sequência de EP, mano, desde 2021, com o lançamento de prévias.zip, aí depois desse ano aí ele chegou com tempo.zip, e agora, cara, Maior que o Tempo, um projeto que, pô, foi muito promissor e chegar como um EP deu uma desmotivada. Mas depois, quando ele lançou o resto do projeto, realmente, cara, a gente viu que não era só um EP, mas sim um álbum propriamente dito. E, pô, foi muito da hora, velho. Foi muito da hora mesmo. De Foi mesmo, início, mano. deu uma estranhada. Aí depois deu uma melhorada, sacou? É isso, é isso. E sobre essa parada de você falar que ele lançou muitos EPs, né? Aí quando ele lançou mais uns, eu fico assim, véi, você não cansa de lançar EP, mano? Lança um álbum. Todas essas músicas que você pegasse de Tempo.zip e as 5 faixas de Maior que o Tempo, ele dava pra fazer um álbum, né? A gente fica assim, para com isso, já tá na hora de você parar de lançar EP. Pois é, mano. Pois é, concordo totalmente com você, mano. Mas no mais, rapaziada, é isso. Esse foi o marketing, assim, do Teto. Pra você saber mais, de novo,
Depois você dá uma consultada no vídeo lá, anterior a esse. Muito bacana por sinal. Mas no mais, é isso que a gente tem a falar hoje. Sobre os aspectos técnicos, rapaziada. De novo, não temos muitas coisas assim evidentes, tá? A 30:1 não evidencia muito quem fez a capa, quem fez as produções. Mas, passando aqui por cima, a gravadora, obviamente, 30:1. Produção musical, Teto, Fabinho Scooby, Samuel Batista e a equipe da 30:1. A capa, também 30:1, não tem muito o que dizer. Mas vou deixar aqui menções honrosas ao fotógrafo do Teto, Gabriel Brasil, e ao designer da 30, Ian Tomé. Fechou? No mais, é isso. Bom, agora a gente já pode ir pro faixa a faixa, mano. Bora? Então, o momento mais esperado, mano. Faixa a faixa. Então, vambora. Então, rapaziada, começando aqui o faixa a faixa, a gente começa esse projeto Maior que o Tempo com a faixa Não Pare. Mano, inicialmente essa faixa era uma prévia super aguardada, mano, pelos fãs. Porém, agora ela tá aqui completa, mano, e com um peso absurdo na mensagem do álbum. Eu tenho um amigo também, chamado 12, inclusive aí um salve 12, se tu estiver aqui assistindo o vídeo. Ele me contou que essa breve surgiu lá em meados de 2021, no meio do ano assim, e tempos depois, cara, do lançamento do renomado EP Prévias.zip, que a gente mencionou aqui no vídeo agorinha. Cara, desde lá, a galera esperou muito, muito mesmo por essa faixa, e hoje, agora, finalmente a gente pode escutar ela completa e de maneira oficial, tanto no YouTube, quanto no Spotify, no Deezer, no Apple Music e tudo quanto é lugar, cara. Pra mim, Não Pare, velho, é uma faixa, porra, magnífica, mano, magnífica. E facilmente uma das melhores do álbum também, velho. Que, ela apresenta uma lírica muito forte, mano, muito inspiradora, e juntamente com uma composição musical absurda, velho. E a presença de instrumentos temperados, com piano e coro de fundo assim, mas sempre presente também, né? Fica de fundo, mas é muito presente. Porra, traz um ar super sofisticado, mano, pro som, sabe? É o que eu sinto assim. E olhando pra dissertação do início do som, a gente pode concluir também que o Teto reforça muito a ideia da efemeridade, mano, da natureza transitória, fugaz e passageira das coisas, você entende? Mas, não aplicada à essência humana, mano. Espírito, criatividade e legado são eternos, sacou? Maiores que o tempo. Porra, é basicamente isso, mano. Deu uma de compositor aqui, mano, muito louco. Mas é basicamente isso que eu entendo, mano, por essa faixa aí, mano. E você, Yuri, o que você acha? Mano, comentando sobre essa parada, que eu ia falar, né, que a faixa foi lançada lá em 2021. Tanto que a faixa não tinha nem esse nome de Não Pare. A faixa era Safari, tá ligado? E você olhava assim e escutava, se achava da hora só do jeito que ela era antes, tá ligado? E agora ele fazendo esses toques sofisticados, mano, impecável como inicia a música depois daquele T que ele recita, sabe? Que ele coloca os solos de piano no início e um vocal fazendo um falsete que, mano, é de arrepiar, tá ligado? E sobre essa parada de que ele quis transmitir, eu imaginei que ele queria transmitir muito, faça o que você quiser fazer, tá ligado? Se você tá confiante de algo ou de alguma coisa, apenas continue que alguma hora vai dar certo. Siga o seu caminho e acredite no que você tem pra proporcionar pros outros, tá ligado? A faixa que, cara, quando eu vi pela primeira vez também, eu gostei pra caramba, mano. Me pegou assim, porra, sabe? De primeira. E eu ouvia muita prévia também, mano. Falar pra você que eu não escutei muito a prévia, não. Tipo, eu escutei muito pouco. Ela tava ali com Lemon Haze, que eu gostei muito mais de Lemon Haze do que ela. Mas ela ainda tava ali no meu repertório, que eu escutava, tá ligado? Mas assim, eu acho que a música, ela não precisa ter bastante letra, porque essa não tem muita letra. Eu acho que ela tem mais significado, tá ligado? Das coisas que eles citam lá. Porque, por exemplo, consciência é não pare nem que te prenda dentro do safari, tá ligado? De certa forma.
Bom, do mais é isso, mano. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero sim, tá ligado? Eu queria ressaltar os choros do final, que tem muita gente cantando um coral no final que é Não pare, tá ligado? Só que eu acho que ele deveria fazer também um pouquinho mais como o BK fez em Amanhecer. Tipo, o pessoal do coral cantando partes da letra da música, tá ligado? Por exemplo, aquela Eu não há de subir. Então, se ele colocasse, tipo, só alguns toques com letras da música, em vez de ficar só acompanhando a voz dele, principal, seria interessante também, mas não significa que eu tô falando que essa parte é ruim por conta disso, tá ligado? É muito boa. Só dava pra ele variar mais. Muito legal, mano, muito legal. Rapaziada, pra quem não sabe também, mano, meu mano aqui, Yuri, também é conhecido como Martins, velho. Ele também é músico, velho. E vou deixar aqui embaixo depois o Instagram dele aqui, pra você seguir ele também no Instagram. Pô, é um cara fenomenal aí, mano, que tem muito a acrescentar, velho. Que fica estátua, vive um pouco a vida sem ligar pra nada. Rapaziada, em seguida temos aqui Bem Novinho. Rapaziada, Bem Novinho, pra mim, velho, é uma faixa bem diferentona, sacou? Eu gosto muito do fluxo agitado dela, da dinâmica também que ela traz, bem como os vocais do Teto. Eu gosto muito do Teto, assim, meio cantor, sabe? Em cima das faixas, eu acho isso, porra, muito da hora. E pra mim, velho, ela traz um pouco da vibe, velho, pop do The Weeknd, sabe? Algo como, sei lá, dirigir à noite numa estrada iluminada, tá ligado? Foi o que eu senti assim, mais ou menos, escutando. Essa pegada meio pop, assim. Mas, tipo, não tão inflada, entende? É algo mais concentrado ali. É um bagulho bem difícil de descrever. Mas ela tem um instrumental, mano, muito bem produzido e divertido. E com uma presença muito forte, velho, de instrumentos digitais, criando uma atmosfera bem hype. Então, pô, você vê muita VST ali no meio. Eu gostei muito desse som, mano. Muito mesmo. Mas e você, velho? O que você achou? Mano, eu gostei do som, tá ligado? Eu acho ele um som bastante pop, como você falou. E ele é massa de escutar. Só que não tenho muita coisa pra falar sobre ele. Sabe? Os instrumentais, o instrumental dele, eu não achei que tinha tanta coisa diferente assim pra gente observar. Mas eu queria ressaltar os trompetes, que na maioria acompanham o que ele quer falar, ou, tipo, se ele quer fazer uma ponte, um interlúdio na música, ele utiliza um trompete de alguma forma. E como os trompetes, de alguma forma, recitam o nome da música, que é Bem Novinho, tá ligado? Tanana, e faz isso. E também os pads, e como ele faz com que os pads pareçam que estão em órbita dentro do seu fone, sabe? É bastante interessante. Parece uma pegada meio espacial. Que nem você disse, parece que você tá dirigindo à noite, sabe? Lembra muito o céu, as estrelas. Você falou um negócio aí que realmente faz sentido, sabe? Vai meio espacial assim, de estrela, sacou? Porra, muito foda, mano, muito foda. Muito Tem mais algo massa. pra falar, mano? Não, mas, mano, eu gosto de escutar ela. Só não consegui perceber tanta coisa ainda, tá ligado? Mano, é uma faixa bem da hora também. Eu gostei muito de ouvir ela pela primeira vez. Mano, ela me remeteu muito The Weeknd, sabe? Aquela vibe meio de Blinding Light, sabe? Daquele álbum dele lá. Pô, mas é uma faixa da hora, mano. Faixa da hora. E aí, vamos pra próxima? Bora? Então, terceira faixa do álbum aqui, Maior que o Tempo. Pretty Let Girl. Pretty little girl. Oh, oh, eu preciso me mover. Mano, assim como Não Pare, velho. Essa faixa aí é outra faixa que também foi uma prévia super aguardada, mano, pelo público. A galera sabe dessa faixa, já tem mocota também. Ela é um trapzão bem hype e divertido de se ouvir. E, pô, o bagulho só ficou melhor ainda, mano, com a presença do Will como feat. E eu gostei pra caramba também dessa surpresa. Até então a gente tinha só uma faixa dela assim, um trechinho dela de prévia. E agora ela que completa também no álbum. A gente vê que ela também tem o Will presente. Muito da hora. E até então, mano, não tinha evidência que ele ia participar dessa faixa, sacou? Mas agora, com o álbum em mãos aqui, vamos se caiu muito bem, mano. Ele dentro desse feat aí. Mas e você, man? O que você acha? Mano, também, assim como Bem Novinho, eu não tenho tanta coisa pra falar sobre Pretty Let It Grow, tá ligado?
porque é uma música que funciona bem como trap, sabe? Você gosta de escutar, acha os flows fodas, só que não tem bastante coisa musical pra falar dela, tá ligado? Mas eu gosto de falar e quero falar sobre o quê? Que a música ela não se tornou chata e nem repetitiva, tá ligado? Tanto pela parte do Will, que pelo que eu acabo vendo, ele vem trazendo muitos versos repetitivos nas músicas deles, tanto nas músicas dele quanto em feats, sabe? E não só nessa música, como todas as músicas que ele tem participação no álbum, não estão cansativos. E também a forma que eles finalizam a música na parte do colocar outro refrão, tá ligado? Assim tornando, entre aspas, o som repetitivo, tá ligado? Mas foi uma fórmula diferente deles finalizarem o som. Pô, boa fala. Realmente, o Will ele vem trazendo muitos projetos também, né? Tanto solo, quanto álbum, quanto feats também. E realmente a gente percebe que tem um pouco daquele flow dele em cada um desses projetos. Nesse som também, eu senti um pouco disso também. Mas é basicamente isso, mano. No mais também, não tenho muito mais o que dizer sobre essa faixa. É uma faixa bem bacana. Era uma prévia e agora é um lançamento oficial. Assim como você, eu não tenho muito o que dizer. É, mano, é isso mesmo. Tem muita coisa a falar, não. É só essas paradas que eu quis ressaltar. Então, bora pra próxima? Vamos pra próxima. Ah, eu vou ter que apertar o pé que eu não aguento mais. Toda essa... Então, rapaziada, quarta faixa agora, Leite Derramado. É outra também que eu gostei bastante, mano. O flow mais lento, assim, dela, e uma lírica mais brincalhona, sobre o instrumental menos denso, mano, e mais calmo, dá uma quebrada na vibe que a gente tava vindo até agora, né? De um trapzão, de uma parada mais pop, assim, espacial, uma música mais épica lá, com Não Pare. E agora, mano, Leite Derramado é uma faixa um pouco mais calminha, entende? Eu gosto muito, cara, como essa faixa, ela traz também um aspecto meio orgânico no baixo, né, de fundo. E é pouco visto, mano, na cena, sabe? A gente vê muito na cena a galera utilizando aquele baixo mais sintetizado, de VST mesmo. E aqui eu tenho a impressão, não sei se realmente é, mas que é um baixo físico, entendeu? Uhum. Pô, é muito da hora. É uma faixa bem exploratória e ela mescla muitas sonoridades. Pra falar sobre Leite Derramado, tá ligado? É que é diferente, né, pro Teto, ele usar uma faixa mais lenta, com menos melódica, sabe? Gosto muito de como ele brinca também com a lírica, me deixando lento, sabe? Como ele faz essas paradas, essas brincadeiras, cortando a lírica e mesmo assim não fica feio e dissonante. E também como ele utiliza vocais e acredito que adlibs para compor com o próprio instrumental, tá ligado? Que ele fica fazendo um bye bye no próprio instrumental, tá ligado? E também acho muito bonito e achei sofisticado ele colocar num som de trap assim, um solinho no final, parece que é de violão, tem uma pegada meio acústica, sabe? Mas é um som de trap, só que acredito que um trap muito diferencial do Teto que a gente conhece, sabe? Sem melodia e tudo mais. E mesmo assim consegue ser uma faixa muito boa, tá ligado? Ela é bem. Fica no meu top 5 faixas. É uma faixa muito bacana, realmente muito diferenciada. E também, mano, eu boto no meu top 5. Também coloco lá. Ela é bastante boa mesmo. Então, a gente vai pra Yes or No. Yes, yes or no. Yes. A última faixa do disco 1 do álbum, pelo Spotify, tá? Não sei como tá no YouTube. No YouTube a sequência tá bem direta. Mas no Spotify é a última faixa do disco 1. Mano, agora a gente se depara com a faixa pré-álbum, tá? Que nos deu um gostinho assim, mais ou menos, do que seria Maior que o Tempo. Yes or No, mano, ela é uma faixa bem diferenciada, que na minha visão, mano, traz uma vibe bem mista de pop e trap, sacou? Não chega a ser um trapzão, mas também não chega a ser um pop. Um bagulho bem único assim. Mano, É o isso. instrumental dela é muito bom, na minha visão. Traz um pouco de instrumentos mais sintetizados e curtos.
remetendo um pouco à estética sonora do antigo Teto, tá ligado? Algo mais pra M4 que eu senti. E mais só que com um ar mais maduro, mano. Então, assim, ele traz um pouco da estética antiga, daquele som mais movimentado, mais agitado, instrumental um pouco mais curtinho, sabe? Os instrumentos um pouco mais curtinhos, não são prolongados, não são, sabe? Eles não ecoam, eles são mais diretos. Mas tem um ar mais maduro, sacou? Mais sólido. Até então, é a única faixa do álbum, assim, com o clipe. E nele a gente pode ver muitas coisas, mano, que estavam presentes também no marketing todo do projeto, como o medidor, Yes or No, os envelopes verdes e vermelhos, os dispositivos e muito mais, mano, muito mais. Relembrando que temos um vídeo aqui no canal, viu, sobre todo esse marketing aí, incluindo o marketing presencial, que envolve os envelopes verdes e vermelhos, fechou? Mas é isso, mano. Esse todo marketing foi muito genial dele mandar os pessoais lá. Pô, real, mano. Foi algo muito louco, velho. Eu gosto desse marketing que é meio dinâmico assim, sacou? Que envolve o público também. O do Will, de VDL, foi uma ligação, mano. E agora aqui no álbum do Teto. Pô, o site codificado, mano. Muito, muito doido, velho. Mas assim, sobre Yes or No, como você citou, que é uma música que ela tá meio numa linha tênue entre o Teto antigo e o Teto do disco 2, sabe? E acredito que seja muito isso que ele quis transmitir. Não é uma música que eu gostei tanto, sabe? Ainda mais por parecer com outra música que, pra mim, não sei se faz tanto sentido, mas parece muito com Zum Zum Zum, com a forma que ele brinca de trocar de verso de uma forma ou de outra, e, tipo, uma hora ele deixa mais rápido, aí outra hora ele vai cantando melodicamente, sabe? Acredito que parece muito com Zum Zum Zum. Mas a parte do coral, que foi uma parada que ele usou muito nesse Maior que o Tempo, tá ligado? É bastante bonita. O Yes or No, o pessoal cantando o tempo todo, sabe? Eu acho muito massa e bacana. Só que ela não é uma que eu tenho tanto afeto, não estou escutando tanto. Talvez algum tempo assim eu escute mais, tá ligado? Mano, de primeira escuta também, quando lançou o projeto, eu estranhei muito essa faixa, velho. Não sei, não me pegou tanto, sabe? Não foi nem de se esperar, foi porque não me pegou tanto de início assim. Mas ela dentro do álbum, vindo na sequência que a gente tava vindo, eu gostei dela, sabe? A participação dela no álbum. E aí eu comecei a gostar mais dela também. Isso. E corrigindo você, não sei se você viu, mas ela não é apenas a única que tem clipe. Eu também não sei por que ele não colocou mais clipe, né, no álbum, sabe? Apenas visualizer. Pô, dava pra colocar só ele andando, tá ligado? Mais algo pra entreter a pessoa visualmente. Tipo, igual que ele usou em Temporal, dava pra ele usar em tudo, sabe? Mas ele colocou o que eles vão falar, ele também colocou um clipe. E Temporal tem um visualizer. E pra mim também faz parte de um clipe, tá ligado? Valeu, obrigado. Não tinha me ligado, velho. É porque até então, tipo, foi a faixa que veio à tona com o clipezão. Aí eu tinha lembrado dessa. Não tinha reparado em Temporal também, não. Mas mano, como você falou, o Visualizer também é algo muito bacana, mano. Inclusive, Tempo.zip, que foi o EP anterior a esse projeto aqui, ele veio todo de Visualizer, cara. Tanto no Spotify quanto no YouTube. E Verdade. ele também poderia ter feito isso aqui, né? Isso, tipo, tudo muito bem feito e parece que teve bastante investimento em Tempo.zip, sabe? Sendo que era algo que ele queria ser do marketing do Maior que o Tempo. Só que parece que ele investiu muito mais em Tempo.zip do que em Maior que o Tempo, em questão visual, sabe? Em questão sonora, pô, é lógico que Maior que o Tempo tem muito mais investimento de musicalidade dele. Concordo com você, mano. Concordo com você. É muito disso mesmo. Mas no mais, é isso. Quer falar mais alguma coisa? Não tenho mais nada a falar não, mano. Então, saímos agora de Yes or No e partimos para a primeira faixa do disco 2 aqui do álbum do Teto, rapaziada. Temporal. Me diz teu segredo que eu quero escutar.
A gente já viu o Teto cantando Afrobeat lá em 2021 com o single A Lua, né, o Spotify Singles. Desde lá, cara, ele vem aqui explorando muita sonoridade. A gente viu isso em Minha Vida é um Filme, em Mais um Voo, mas sendo tipo de Afrobeat mesmo, Minha Vida é um Filme. E, cara, é um som muito bacana, velho. É um som muito bacana. Temporal é um som muito bacana. Eu gosto muito da vibe leve, suave, assim, mas rica em instrumental e composição. É uma música muito rica. E ela mescla muito, mano, os instrumentos temperados e digitais, sacou? Então, assim, a gente vê uma percussão meio orgânica de fundo, com pads também. É bem gostosinho, mano. É um som bem gostosinho de ouvir. É bem tropical também, sacou? Muito da Isso. hora. Assim, sobre Temporal, ela pra mim é uma das menos envolventes de todo o álbum, mas mesmo assim ela consegue ser cativante de uma forma muito interessante, sabe? Que é aquela pegada mais leve e tudo mais, bastante rica em instrumentos, como você falou, tanto digitais quanto os orgânicos, sabe? Mas assim, de todas no meu top de Teto Afrobeats, eu acho que ela é a que menos cativa, tá ligado? Mas ela é muito rica em instrumentos, como você falou, e pra mim, eu acho muito bonito trompete quando está na música, ainda mais quando uma pessoa sabe utilizar e ele usa bastante trompetes, bastante saxofone na música, sabe? E os riffs de guitarra também tá tocando no final, é muito gratificante de ouvir. Fora que os vocais dele também estão bem trabalhados, sabe? Mas eu não sei o que acontece, que acho que por ser da pegada mais levinha, um Afrobeat, ela não consegue envolver tanto, sabe? Mas eu acho ela muito boa mesmo assim. Concordo com você também. Dentre as que a gente vai ver a seguir, também pra mim ela é a menos envolvente, mas também a faixa é muito da hora, mano. Muito da hora. E é legal ver o Teto surfando, né? Em outros estilos. Principalmente Afrobeat, mano, que é uma vibe que ele faz muito bem, velho. E uma parada que também, entre aspas, ele quer fazer e transmitir com uma parada da nossa cidade, né? De Salvador e pá, que tem muito desses instrumentos tropicais, sabe? Que remetem ao verão. Com certeza, velho, com certeza. Parada cultural, mano, muito, muito da hora, velho. Eu gosto muito dessa vibe, assim, cultural, que ele traz nos Isso. sons também. O que eles vão falar? O que eles vão falar? Então, saímos aqui de Temporal e a gente vai pra o que eles vão falar, mano. E agora o bagulho esquenta, porque essa faixa, Uma mano, ela é, faixa muito. pô, sensacional essa faixa, mano. Com certeza, velho. Ela faz parte do meu top favoritos do álbum, velho. E, tipo, se eu disse que a anterior ela era rica, pô, essa daqui, então, mano, eu duplico, sacou? É um instrumental, mano. Tem um instrumental muito bem produzido. Sendo, na minha visão, um dos melhores do álbum, sacou? Em termos de instrumental. O som dela remete muito a pops latinos, mano. Me lembrando até um pouco de Despacito, assim, pra mim. Cara, eu viria facilmente caras como, sei lá, J Balvin, Bad Bunny, mano, que são cantores, né? Com a pegada latina, cantando em cima, velho. É uma mistura meio de reggaeton com afrobeat, com pop dos anos 2017. Faz um bagulho muito, muito único, mano. Bem, bem único mesmo. Harmonioso e tropicalzão, sacou? Nesse instrumental, a gente tem que perceber um pouco da coesão, mano, de instrumentos temperados e digitais, novamente, assim como a faixa anterior. Juntamente, mano, com um coro que preenche o som todo de uma maneira, cara, colossal, velho, colossal. A composição dela também é bem leve e suave, sendo no final de tudo, pra mim, a faixa 10/10, mano. Mano, o que eles vão falar pra mim, ela também é muito boa, tá ligado? Ela já é muito mais envolvente do que Temporal, sabe? E assim, logo quando começa, quando o beat vira, sabe? Você já vê ele cantando daquele flow, daquele jeito. E os choros acompanhando a voz principal, sabe? Você sente de certa forma que o som ele é exponencial, tá ligado? Vai ter uma hora que ele vai chegar no pico, sabe? Da música, que você tanto aguarda, tanto anseia por esse pico da música.
E quando chega que ele começa a cantar, o que que eles vão falar, mano, me lembra muito e me remete muito a uma sensação de liberdade, de você tá velejando no mar, sentindo a brisa em todo o seu rosto e tudo mais. É uma música muito boa e traz uma sensação muito boa, e eu acho que foi isso que ele quis transmitir em questão de o que que eles vão falar. Ele não se importa mais com essa parada de ter que fazer música para ter que agradar os outros, os haters e tudo mais. Ele vai fazer porque ele quer fazer, ele se sente liberto de tudo isso. E também para falar sobre o quê? A sensação de liberdade que eu falei naquela parte que ele canta "Se me vê pelo bloco", tá ligado? Quando ele começa, me parece muito que ele tá acelerando numa pista de Salvador, tá ligado? Com um conversível e também tá livre. E falar um pouquinho de trompetes, que como eu falei é uma parada que me agrada muito sonoricamente, que no início desse verso ele coloca trompetes para acompanhar um pouquinho, mas depois para. Porém, me remete muito ao carnaval, sabe? Esses trompetes no início. Então, acho que é uma forma dele transmitir um pouco da Bahia, da baianidade dele pra música. É muito bom mesmo, essa faixa é uma das melhores pra mim. Concordo com você, mano. Realmente o trompete lembra muito do carnaval aqui de Salvador. Essa baianidade. Cara, concordo muito com você, mano. Pra mim também é uma das melhores do projeto todo. Uma das melhores. E, velho, muito bom, mano. Muito bom isso que o Tato vem fazendo e mostrando ao público, né, velho? É isso, muito boa mesmo. Agora bora pra oitava faixa. Exatamente, mano. Pré-vendo da jogada. Prevendo a jogada, sigo prevendo a jogada. Adivinha só porque eu tô. E, mano, parece que a cada faixa que a gente vê no disco 2, mano, a parada fica mais sinistra, velho. Então, assim, Prevendo a Jogada é uma faixa que eu acho ela muito forte, mano. Ela pega muito a essência do álbum, sabe? De musicalidade. Mas, mano, Uhum. em cima de um R&B, velho. O coro fenomenal aqui também tá presente. E faz esse som bem mais rico também, velho. É um som bem, porra, bem aconchegante. E por ser um R&B, velho, a parada fica louca. Porque a gente até então não tinha visto o Teto fazendo um som em cima de um R&B. A gente vindo em cima de um pop, assim, que seria mais um voo. Mais tipo um R&B mesmo. Cara, foi uma surpresa muito positiva, velho. E pra mim, velho, nessa faixa, ela deixa uma deixa, né? Esse álbum, né, Maior que o Tempo, veio pra bater de frente, cara, em musicalidade com os projetos da cena, sacou? Incluindo 333, mano, do Matuê. Que os dois É são, isso. pra mim, pau a pau, mano, de musicalidade, velho. É uma faixa absurda, mano, absurda de foda. Tem um instrumental muito bem produzido, velho. Eu gosto demais. É um estilo muito pouco visto por aí, velho. Agora, assim, de cabeça, mano, aqui na cena, a gente pode ver alguns caras também que fazem R&B, inclusive Lucas Carlos aí, que é um cara que eu escuto bastante também, velho. Que ele, porra, manja muito do R&B aqui no Brasil. Mas falando, tipo, da cena mesmo, da cena do trap, do rap aqui do Brasil. E não dos artistas realmente, propriamente ditos de R&B. Muito foda, mano. Muito foda essa faixa aí. Gosto demais dela também. Muito, muito boa, mano. Muito boa. Mano, pra mim é uma faixa que ela também é muito boa, sabe? Como eu falei, ela também tá lá no top 5, sabe? Eu falei pra você no off, mas assim, ela é uma música que tipo, eu sinto que é uma música que ele quis falar assim, porra, tem que prestar atenção mais no que ele está vivendo, sabe? E no que ele tem que dar importância. Acho que Pra Ver na Jogada fala daqueles caras, daqueles artistas que só pensam em gastar, em ir pra festa, sabe? E ele precisa cuidar do que é importante pra ele. Tanto ele mesmo, da saúde, sabe? Parar com essas coisas que são nocivas pra ele. E tanto da família dele, que tem que aproveitar quem você ama, sabe? Então, meio que ele tem umas jogadas de falar isso, só que de forma menos explícita e que não fique um som tão profundo, tá ligado? Pra quem tá de fora e não quer entender essa parada, não olha o som e fala assim, ele precisa de um som pra alguma coisa fútil. Não, ele não quer ser fútil na faixa e ele não tem medo disso.
também, como você falou, o coral que tem nela é muito, muito bom. É bastante impecável esse trabalho que ele fez com os corais nesse álbum, sabe? Quando ele utilizou meio que para fazer um interlúdio, eu não sei, um refrão, mas ficou muito foda. E no final ficou mais foda ainda, tá ligado? Que ele colocou o instrumental pra tocar sozinho depois dos choros. E você fica de arrepiar com essa música. Cara, o coral, mano, a gente vê que ele tá presente, né? Em todo o projeto. E é muito bom, mano. Traz meio que uma coesão entre as faixas, sacou? Uma vibe assim, não fica tudo perdido. E Sim, deixa o som mais rico, né, mano? O som fica bem mais rico quando tem esses corais. exato. Numa musicalidade mais, sabe? Assim. Mas bem lapidada, mano. É um som muito, muito foda, mano. Muito bonito também, velho. E assim, mano, mesmo tendo bastante coral no álbum todo, ele sabe utilizar, tá ligado? Nas horas certas pra não deixar o álbum repetitivo, como eu falei, tá ligado? Ele sabe ter bastante profundidade com esses corais, sem que ele fique enjoativo. Eu prezo muito por isso e achei bastante foda no álbum todo. Saímos aqui de Prevendo a Jogada pra outra bomba aí, mano. Grécia, velho. Ele vai onde? De rolê na Grécia, tomando whisky, Essa Véi, daí é muito boa. essa é boa, mano. Essa é boa, velho. Aqui em Grécia, velho, tudo que eu falei pra o que eles vão falar também, vale pra cá. É um som muito divertido, mano. Muito alegre, suave. E ele vem pra poder reforçar, mano, a musicalidade do teto, sacou? A musicalidade. Eu gosto muito desse som, mano. Dessa levada meio pop. E, pelo menos pra mim, a experiência é bem imersiva, velho. O instrumental, ele meio que vai crescendo exponencialmente também com o som. E a composição, velho, impecável, voz impecável, tudo impecável, mano, nesse som. Nesse Uhum. ponto aqui, velho, porra, eu nem sei mais qual que é o meu top 3, mano, desse álbum. Porque realmente é difícil, mano. É muita faixa boa, velho. Muita faixa boa. E essa aqui é mais uma que ficou incrível também, mano. Acredito. Véi, essa faixa pra mim, ela é fenomenal, tá ligado? Ela é muito rica em instrumento e ela é muito boa. Ela é muito foda de escutar. Parece que você tá vivendo um refrão infinito. Toda parte que ele canta é boa igualmente, o início e fora o instrumental que ele coloca, acho que são pads também pra fazer uma melodia tanto no início, tanto pra finalizar o som. E tanto enquanto ele canta outra parte da música que eu não estou me lembrando. Como eu falei pra você, o que eles vão falar é exponencial. Essa daqui, ela é muito linear e de uma forma também que não fica enjoativa. E é uma música muito boa e muito rica em instrumento. Vale ressaltar também todos os trompetes e que ela também me lembra muito a Bahia, tá ligado? Me lembra muito Saulo. Pra mim, Teto, ele com essa música ele virou o Saulo atual. Ele é Saulo Júnior. Ficou muito bom essa música, ela é muito boa, ela é pra mim o meu top 2, tá ligado? Ela é bem. Eu acho que ela também é bem tropical, mano. Essa, o que eles vão falar, temporal, são faixas bem tropicais assim, mano. Traz um som mais cultural, mano. E essa aqui também. Mesmo com um som mais pop, assim. Mas ainda assim, velho, é uma faixa que é, porra, muito, muito bacana, velho. Demais, mano. E assim, lembra muito praia, lembra muito você tomando uma água de coco, sabe, na barra. Lembra muito, assim, é muito bem feito. E posso até dizer, posso estar errado, mas o riff inicial com os pads me lembra também um pouquinho do toque da Grécia, sabe? E as formas também como ele canta, que ele fala whisky bourbon, sabe? Deixa uma pegada mais sofisticada, que é algo como a Grécia, sabe? Muito sofisticado. Então, é muito bom. E pra mim merece um clipe, tá ligado? Não pode ficar parado. Ela tem que ter uma parada pra você ficar entretido visualmente e também com você escutando ela. Ela é muito boa mesmo. O clipe aí pro Salvador, mano, seria batendo, velho. Demais. Aí ele pega aquelas
não sei dizer, aquele negócio da Grécia, sabe? Aquele negócio feito de gesso. Pronto. E coloca na praia de Salvador. Ai, que doido, mano. Que doido, velho. Pô, a faixa é muito da hora. Ele remete muita viagem, mano. Muita viagem, como você falou aí. Até o nome, a letra, tudo remete muita viagem, mano. E é basicamente essa a vibe que passa. Bora pra próxima. Que Bora. essa daqui também é muito boa. Realmente, mano. Mulher secreta, mano. Mulher secreta. O encontro é de dois, que tal ficarmos a sós? Então aqui, rapaziada, na 10ª faixa, 10ª e penúltima faixa, depois de tanto som fodão que a gente passou aqui agora, a gente volta pra um Afrobeat de novo. Afrobeat é o país falando errado, mano, que nem leite derramado, mano, Afrobeats. Mas a gente volta pra um Afrobeat, mano, com participação do nosso grande amigo aí, mano, Matuê, né? E de novo, o Will. É um instrumental, mano, bem envolvente, velho, suave, de novo. E aqui, mano, os três fizeram a vibe, velho. Os três fizeram a vibe. A gente já tinha visto eles, assim, juntos, lá em Manaus Como É Mais Errado, inclusive. Fica aí, mano, próximo vídeo no canal com o parceiro Yuri de novo. E aqui, no álbum do Teto, a gente vê os três novamente, cantando juntos, mano. Não tem muito o que dizer sobre essa faixa, não. É uma faixa muito, muito da hora, muito excelente, mano. Eu gosto muito dela também. Eu não tenho o que dizer também em questão de instrumental nem tudo mais. Eu acho tudo bastante massa, sabe? Só que os toques que ele deixa de sofisticados nos instrumentais são muito interessantes. E que o Matuê cantou de uma forma muito diferente, sabe? Que a gente não tá acostumado, que deu um toque especial pra música, pra faixa. E o refrão é simplesmente impecável, mano. Te dá vontade de dançar, de você viver um amor com alguma pessoa. É muito bom. Concordo. Faixa muito da hora, mano. E realmente, o Matuê, nesse verso, ele chega mais rimado, né, mano? Menos cantado. É um bagulho diferente. Com uma voz mais com ar, tá ligado? Em vez de ser 100% peito ou garganta. Então, passando aqui rapidinho, agora a gente vai pra última faixa, né, mano? A última faixa aí, a grandiosa última faixa. A brava, Ela mano. Palavras pra falar sobre ela, mano. Agora a gente vai falar pra zorra, mano. Quando chover. Então, rapaziada, na última parte do projeto aqui, Maior Que o Tempo, a gente chega finalmente pra disparada, mano, a melhor faixa desse álbum, na minha visão. Carregando o nome do projeto, Maior Que o Tempo, é uma faixa que expressa, mano. Expressa muito. Não só na óptica do Teto, velho, mas também na de muitas pessoas, velho. Reflexões sobre o tempo e os momentos. A ideia, Isso. mano, do momento presente, das emoções, da evolução, aprendizagem, dores, empatia, mano, muita coisa. Tudo isso, velho, tá aqui, velho, de forma muito maestral, sacou? É uma profundidade lírica, mano, instrumental, muito presente aqui nesse som. Não torna ela apenas uma faixa, sabe? Dentre as demais, mas sim, mano, uma espécie de oração, sacou? Um bagulho mais profundo assim. Então, tipo, em versos, quando chover, lava meu coração, consegue interpretar a ideia de renovação espiritual e mental. Em versos, tipo, agradecer por um simples pão, a gente pode ver a ideia da prática da gratidão, mano, seja pelo máximo, pelo mínimo. E por aí vai, mano. Não para, mano. A interpretação não para. Pra mim, mano, não é elogios que possam descrever essa faixa, mano, como ela é bem feita, mano. E ela representa muito a maturação musical, espiritual, mental, e material também, mano, do Teto. Fazendo a gente agradecer, mano, o passado e abrindo as portas pro futuro, mano. Bem reflexiva aí essa faixa pra mim, eu gosto muito dela. Pra mim é a melhor do álbum e acho que de muita gente também, mano. Eu acredito que essa música, ela fala muito sobre o Teto, tá ligado? Muito sobre o álbum e muito sobre o que ele tava postando nas redes sociais e que eu também já citei aqui quando eu tava falando de Prevendo a Jogada, sabe? Que é uma parada mais dele cuidar dele e também olhar as coisas boas. Eu não sei se você
pegou meio essa parada que a primeira faixa é temporal e ele tava falando meio que dessa questão de passar o temporal, sabe? E na última faixa ele traz uma música que parece meio que você tá na chuva, sabe? Curtindo apenas a sua melancolia de boa e aproveitando tudo que a vida tem para te dar. Ela fala muito sobre, no caso para mim, ela remete muito a uma tempestade que já passou e você sente essa calmaria quando ele tá cantando, sabe? Uma música muito boa e muito profunda e que ela pode significar tanto para a tempestade que já passou ou para a tempestade de alguém que pode estar tendo agora uma tempestade, mas ela vai passar. De alguma forma ela passará. Fora os instrumentos que, para mim, quando ele usa um acordeon numa música de R&B que um cara que faz trap faz isso, você olha e fala assim, esse cara é um real músico. É muito bem cadenciado, tudo muito bem feito. É uma faixa muito boa. E também no final, para dar um toque sofisticado, ele colocou um violinozinho que também traz essa sensação de calmaria. Ele utilizou muito bem as notas perfeitas para trazer a calma depois da tempestade. Para mim, ela é a melhor do álbum também. Eu não escuto tanto porque ela precisa de uma vibe para você escutar, mas ela para mim é a melhor do álbum, com certeza. Essa faixa, mano, ela vem, na minha visão, como um projeto, mano. Uma amostra de que o Teto não é apenas um rapper, mano. Mas o cara é realmente músico, sacou? Ele explora o som. Ele faz Exato. o som, sacou? É um bagulho realmente foda, mano. E que vem pra poder quebrar a ideia de que, mano, o Teto é só Previous.zip, mano, M4, sacou? E que o cara é muito mais que isso, mano. Exatamente, mano. E eu acho que essa questão dele lançar esse EP com uma pegada mais trap, esse EP entre aspas, o primeiro disco, e com uma pegada mais trap, e depois o segundo disco com uma pegada mais orgânica e mais explorada, diz muito sobre para quem vai estar lá, tipo, tava no marketing, olhou, sabe? E o segundo disco é realmente para quem gosta de música e consegue entender essa questão dessa musicalidade do cara, que ele tem que explorar essa musicalidade. Não pode ficar postando apenas coisas genéricas, porque isso, além de não ser tão bom para ele, dele não estar evoluindo como um artista, até pode se tornar cansativo para quem escuta ou também é realmente fã dele. Eu acredito que ele mandou muito bem nesse álbum. E pegando o que você falou, né, mano, de ter, tipo, começar com o disco 1 lá, mais trap, e o disco 2, uma parada mais orgânica, mais musical, assim, traz muita ideia da maturação, né, mano, que o cara, ele meio que começa ali numa vibe mais hypada e desce pra uma vibe mais calma, mais concentrada, sacou? Mais serena, mano. É muito disso também. Acho que a gente finalizou muito bem o faixa a faixa. Concordo. Então, rapaziada, encerrando aqui o faixa a faixa e agora indo pra fase final, mano. Síntese crítica. Fala aí, mano, o que você achou aí desse projeto no geral, assim, no todo? Me conte um pouquinho. Mano, no geral, eu achei o álbum muito bom, tá ligado? Ele tem faixas diversificadas, tem faixas diferenciadas, sabe? E é muito bom pra quem curte música e também pra quem curte trap. Quando eu quero dizer música, eu digo variedades e não só uma questão de gênero. E acho que ele quis transmitir muito isso, como ele fala ao todo do álbum todo, não só do álbum, como em outras faixas e também outras coisas que ele já citou em podcasts, em stories, sabe? Que ele não quer se prender a apenas esse gênero, que é o trap, que ele afirma que ele é um grande músico e quis trazer suas músicas e mais coisas com origem da Bahia. Tanto que ele fala em Temporal, carrego no meu peito a insígnia do meu clã. Quando eu estiver lá, vocês vão saber quem são. Isso é muito interessante, que
isso pra mim me lembra como ele levar as origens deles pro mundo. Não esquecer das suas raízes. É muito bom o álbum mesmo. Pra mim, ele deixa a desejar um pouquinho nas letras. Acho que as letras dele são recortes que a gente consegue entender escutando o álbum todo, sabe? Mas uma letra, no caso, uma faixa bem feita liricamente, em questão de letra, sabe? Assim como V de Vilão, que é muito bem fechadinha. É uma faixa muito boa, sabe? Acho que faltou uma dessa apenas em Teto pra gente poder entender melhor, sabe? Sobre tudo que ele queria contar. Não em apenas com mínimas frases, sabe? Mas em questão de musicalidade, o álbum é muito, muito, muito bom. Pra mim, mano, esse álbum ele fala muito sobre maturidade, mano, e liberdade, como você mencionou lá atrás. Maturidade, mano, porque agora a gente vê um Teto mais velho, né, mano? Um Teto agora com família, com outras visões de mundo que se Barba, difere cara. muito. Mano, barba na cara, shape também, mano. Que se difere muito do Teto, mano. 2021, 2020, sacou? Isso. E, cara, liberdade, mano, por ter a liberdade sonora, né? O cara que explora musicalidades, o cara que explora sonoridades, o cara que explora gêneros, mano. E isso é muito legal. Ele traz muito disso nesse projeto. Ele pega tudo isso, né, e joga no projeto. Então a gente não vê só trap, a gente vê muitas coisas. E eu acho que fala muito sobre isso, mano. Tanto nos instrumentais também, sobre maturidade e liberdade, quanto nas composições, né, ao longo dos sons. É uma parada muito da hora, muito bonita que ele faz, mano. Exprime o que ele quer pensar, o que ele quer falar, mano. E acho que fala muito sobre isso também. Uhum. Então, pô, é um projeto que é muito da hora de se ouvir. É muito interessante de se ouvir. Uma experiência que eu não sentia há muito tempo, sacou? Na cena. De realmente ouvir um bagulho inédito, um bagulho novo, um bagulho musical, mano. E agora, com esse lançamento aí, eu fiquei super empolgado. Tô ouvindo diariamente, praticamente, mano. E é um bagulho muito bom, mano. Muito da hora, velho. Muito da hora de experienciar, velho. É uma Basicamente. conquista pra quem curte trap e também pra quem faz, que os caras estão focando em fazer e entregar algo bom ao público, sabe? E uma nota aí, mano. O que você daria pra esse projeto aí? Uma Mano, nota. eu dou lá ele, que eu não dou nada. Mas nota, mano, bem merecida é um 9/10, mano. Porra, da hora, da hora, da hora. Qual a Se eu sua fosse. nota aí? O que você acha? Mano, a minha nota pra esse álbum aí. Cara, eu sinto que eu devo dar um 10/10, mano. Porque pra mim ele é um álbum muito, muito positivo, mano, em muitos aspectos, velho. Eu, Uhum, com como certeza. um cara que produzia música, um cara que escutava muita música, mano, porra, ver um álbum como esse é muito da hora, mano. É uma experiência muito boa. E foi uma surpresa muito legal, mano, tudo isso, sacou? Acompanhar Sim, tudo sim. isso e sentir tudo isso aí, mano. É algo que eu Mas esse, daria lá ele 10/10 também, mano. mas esse um ponto que tava faltando foi em questão da letra que eu falei, tá ligado? Que pra mim faltou uma faixa com mais significado mesmo, tipo, a letra toda entrelaçada. E também o que me incomodou muito é os visualizers também que não tem, sabe? Uma capa também mais parecida com o Tempo.zip ou Prego.zip. Ou todas as capas que ele já fez, até a capa de Mais um Voo, ela é muito interessante de se ver. Mas em questão de todas as músicas, sabe, de você escutar, pra mim também é um 10/10. Mas o álbum todo em si funcionando, acho que um 9/10 tá ótimo. Entendi. Bom ponto, bom ponto. Faz sentido, realmente. Você até comentou, mano, quando lançou, se a capa realmente seria essa mesmo. Porque a gente já vinha, né, no marketing lá, com a questão dos maquinários que ele ia lá pegando, dos quadros que ele fazia na rua, desenhando lá, mano, uma ampulheta. Realmente, a gente imaginava que seria alguma coisa mais voltada para essa estética. E quando Isso, mas lançou, chegou com outra, realmente. algo que contasse uma história, sabe? Com o que a gente assistisse.
mesmo com músicas nada a ver, mas a gente queria o desfecho de toda a história que ele colocou do marketing, que apagou algumas coisas, tá ligado? Tipo, a gente não conseguiu entender o porquê de tudo isso, tá ligado? Pô, pra que tirar todas as coisas? Por que essas paradas foram apagadas? Por que teto sumiu e ficou aparecendo, construindo certas coisas no vidro de pontos de ônibus e etc. Faltou esse desfecho. Mas em questão de música, o álbum é muito bom. Tem mais algo a falar? Acho que já podemos É encerrar. isso aí. Podemos. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado para quem ficou até aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para mais vídeos também. Nos siga no Instagram, @PDDC. Também, caso queira, entre no servidor do Discord, tá na aba sobre. E é isso, mano. Obrigado aí, meu parceiro Yuri, por comparecer ao vídeo de hoje também. Muito bacana a sua presença aqui, mano. Obrigado você, mano. Foi uma experiência muito boa, tá ligado? E uma honra enorme estar falando sobre música, que é uma parada que agrada tanto nós dois, que a gente é tão fascinado por isso e tão apaixonado pela música. Foi uma honra estar aqui com você e trazer todo esse nosso conhecimento para vocês que estão assistindo. Valeu, meu mano Caio. Tamo junto sempre, velho. E é isso, rapaziada. Valeu, falou.